Fala rapaziada, beleza? Salve, salve, saudação tricolor. Galera, nada como uma vitória no sabadão aí pra dar uma animada nessa noite. Mas a gente tem muita coisa pra falar, mas o principal delas é que o Fluminense venceu depois de 4 jogos do Campeonato Brasileiro, tentando se afastar ali um pouco da zona de perigo. O Fluminense não tava na zona, mas tava ali próximo, tava 5 pontos. Então hoje o Vasco já perdeu, a gente ganhou, então a gente já abriu 8 pontos ali de trás. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo mudar um pouco a espiral do time. Tava complicado pós-mundial, mas já é a segunda vitória, então o time tá vindo aí com uma sequência positiva. Então os gaúchos estão dando essa, esse espiral positivo pra gente. Inter e Grêmio nessa sequência. E agora vem o Inter de novo no Maracanã e foco total nesse jogo. Tem algumas preocupações, o Hércules saiu, mas o Renato na coletiva deu uma tranquilizada na torcida. O Thiago Silva foi estranho do jeito que ele sentiu ali, mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. As pessoas deram entrevista falou que foi mais um incômodo, mas eu não sei não. Eu acho que estão tentando esconder o jogo para quarta-feira, porque o jeito que ele colocou a mão, a cara que ele fez, com certeza não é só um incômodo. Mas é isso, galera. A gente tem muita coisa pra falar. Tem a volta do Ganso, tem a volta do Keno, tem a volta do Riquelme Felipe, a entrada do Cano ali no finalzinho, a entrada mais uma vez do Lima, o jogo do Manuel. Então a gente tem muita coisa pra falar. Mas é isso. Mas antes de mais nada, por favor, de tricolor pra tricolor, segue, dá uma moral. Segue não, se inscreve, né? Tô com a mente do Instagram ainda. A gente nem sempre vai falar aquilo que todo mundo pensa, mas a gente tenta ser o mais justo possível. Então eu peço pra você para dar essa moral pra gente. Está iniciando agora, então curte, comenta o que você achou do jogo, o que você achou das atuações da galera que retornou pro time, no caso do Ganso, do Keno, do Riquelme Felipe, do Cano, que entrou no final do jogo, do Lima, do próprio Manuel, o que você achou, então comenta aí. Mas não deixa de curtir o vídeo e não deixa de se inscrever, dá essa moral pro amigo, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouco desse jogo aí. Primeiro tempo do Fluminense totalmente controlado, totalmente. O Fluminense ficou com a bola, como a gente já havia de imaginar, porque o Mano Menezes não é um treinador de ficar com a bola, isso me irritava muito quando ele era treinador do Fluminense, porque o Fluminense não atacava só em momentos que o time estava perdendo, igual foi o time do Grêmio hoje. Então, assim, não gerava nenhum tipo de perigo, criava muito pouco, e isso resume o time do Grêmio no dia de hoje. O Grêmio entregou a bola pro Fluminense, o Fluminense, na verdade, eles tentaram marcar alto, mas não conseguiram. O Fluminense estava fazendo uma bola longa ali pro Everaldo, que te dá essa possibilidade. Tem umas características muito diferentes da do Cano, porque o Cano não consegue fazer essa parede, essa bola longa pro Cano não funciona, mas com o Everaldo em campo funciona. Muitas das vezes estava ligando direto pro Serna também, pro Serna fazer essa casquinha. Serna que mais uma vez foi muito bem, mas o primeiro tempo foi muito controlado e você consegue ver a diferença de quando o Fluminense está com meio armador, que consegue controlar o jogo igual o Ganso, tem a hora de acelerar, sabe a hora de segurar. Ainda não está 100%, ainda não é o Ganso que a gente é acostumado a ver, porém ele só vai pegar ritmo jogando. Eu acho importante ele ter uma sequência. A gente já viu no jogo de hoje que ele entregou até um certo ponto no primeiro tempo ali. No segundo ele cansou. É um jogador que não vem atuando, então assim, muita gente pensa que o jogador que não vem atuando, ele vai entrar descansado, então ele vai correr pra caramba e tal, não sei o que, e não vai cansar. Mas justamente o jogador que não vem jogando é o jogador que mais sofre quando entra. Porque ele vai entrar, vai correr ali, vai tentar dar o máximo, mas vai chegar um certo momento que ele vai morrer de cansaço porque não vai aguentar. A mesma coisa aconteceu com o Keno. A gente vai fazer uma análise já já e vai dar nota de cada um, então vou falar especificamente de cada jogador. Mas falando do jogo em si, o Fluminense não ofereceu nenhuma chance ao Grêmio, não teve nenhuma falha defensiva assim, muito grave. Teve algumas jogadas de bola parada ali que meio que preocupou. O Fábio até deu um esporro no Google no lance. O jogador do Grêmio estava impedido, se eu não me engano, cabeceou e esqueci o nome do set deles lá, mas entrou assim nas costas do Google, o Google não acompanhou. O Fábio até deu um esporro no Google. Mas enfim, o jogo hoje foi muito tranquilo. O Fluminense dominou o primeiro tempo por ele ter feito 2 a 0 com uma certa tranquilidade. O Fluminense chegou com bastante frequência, conseguiu trocar muito passe ali na entrada da área, só que o jogo não fluiu para chances claras de gol. Acho que o Grêmio é um time que se defende bem, se defende com muita gente, então isso complica muito. Mas é isso, o Fluminense teve a oportunidade com o Everaldo, marcou o gol e conseguiu controlar bastante a partida. Acho que o Grêmio teve uma chance de chute no primeiro tempo, que foi logo no início do jogo. Depois não tiveram mais chance nenhuma. Só teve uma bola no segundo tempo no contra-ataque que o Bright White pegou mano a mano com o Thiago Silva, mas aí não dá, porque o monstro conseguiu neutralizar ele com uma certa tranquilidade, só ocupando espaço. Ele é absurdo nesse sentido.
Mas é importante a gente falar que o jogo do Fluminense hoje foi um jogo seguro, um jogo que eu espero do time. Era para ter sido 2-0, apesar do pênalti perdido pelo Everaldo. Até deslocou o goleiro, quebrou o pé ali na hora da batida, só que deslocou até demais, mandou para fora. Mas assim, não foi um pênalti tão ruim, não foi um pênalti muito mal batido. Foi um pênalti que pegou na trave ali e o Ganso cobrou um pênalti assim naquela fase eliminatória lá dos pênaltis que teve na Libertadores do ano passado. O Fluminense classificou em cima do Grêmio. O Ganso também teve um pênalti que ele deslocou o goleiro, bola no canto do goleiro, uma outra bola pegou na trave. Às vezes os caras tentam tirar, tira demais e acontece. Mas o Everaldo hoje, assim, fez uma excelente partida. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da avaliação dos jogadores em si. Vou dar a nota aqui para cada um. E já vamos falar aqui individualmente. Vou botar aqui pra gente falar. Tá aí, ó. Eu coloquei algumas notas aqui. E a gente vai falar de um por um. Conforme eu vou falando o nome do jogador, eu vou falando a nota que eu coloquei aqui. A gente vai falando um jogador por jogador. Fábio. Não teve nada no gol do Fábio. Então, assim, não tem como avaliar o Fábio. É impossível avaliar o que aconteceu no jogo. O Fábio ele não teve defesa. Eu acho que, se não me engano, acho que o Fábio se defendeu uma bola assim, mas sem perigo nenhum. Então, o Fábio ficou com a nota 5, que é a média. Samuel Xavier. Samuel Xavier, no primeiro tempo, foi muito bem. Muito bem. Trocou altos passes ali com Ganso. A gente via muito isso com Arias, né? Ganso, Arias e Samuel. Só que o Arias não tá mais com a gente, então a gente tem ali o Kevin Serna, que fez uma boa partida. Então os três estavam fazendo uma triangulação ali que conseguiu dar muito perigo ao time do Grêmio. Teve até alguns cruzamentos no primeiro tempo, o Everaldo saindo daquele lado lá, mas o Samuel assim, foi muito bem na partida. Conforme o time deu uma recuada, deu uma segurada, o começo não conseguiu ter o domínio que teve no primeiro tempo, que o Grêmio veio para o jogo também. Então o Samuel não apareceu tanto no ataque, então ele meio que deu uma sumida do jogo. A nota 6,5 ali, mais pelo primeiro tempo que ele fez. Thiago Silva, para mim, assim, um dos melhores da partida, um controle absoluto, orientação. Ele jogou com o Manuel hoje, que está totalmente fora de ritmo, mas que também não comprometeu, mas o Thiago Silva ele orienta muito. Teve essa bola do Bright White que ele conseguiu fazer ali. Um bom trabalho, meio que neutralizando o jogador. Então sou muito fã dele. Jogou com uma certa tranquilidade hoje. Então a nota do Thiago Silva para mim é 7, muito tranquilo, muito seguro. E conseguiu fazer com que Manuel também não fosse algum problema, né? Manuel é um jogador que eu confesso que gosto muito do Manuel. Porém, a idade chegou pro Manuel, ele não tem a força que ele tinha e tá sem ritmo também. Sem ritmo, sem confiança. Mas o jogo do Manuel hoje não foi um jogo ruim. Ele não entregou nada. Ele teve um posicionamento muito bem ali na zaga, uma certa tranquilidade. Não teve nenhum lance grotesco dele. Teve algumas bolas que ele quase perdeu no primeiro tempo ali na saída de bola. O Grêmio estava fazendo uma pressão, mas logo depois ele conseguiu se controlar e conseguiu botar a cabeça no lugar e estava mais tranquilo para fazer esse tipo de jogada. Inclusive, quando ele estava no sufoco de algumas bolas ali, ele se embolou um pouco com a bola, mas ele conseguiu achar o passe, então o time conseguiu sair jogando. Então, assim, aparentemente foi feio ver ele meio que se bolando, a torcida tava com um burburinho na arquibancada, então, assim, pode ser que quem tava na arquibancada sentiu que ele não tenha jogado tão bem, mas se você vê o jogo na televisão, que é muito melhor de você ver, que não tá ali na emoção no momento, você vai ver que ele não, em nenhum momento ele passou sufoco ou entregou alguma bola que pudesse comprometer. Então, Manuel, nota 6, na minha opinião. Vamos falar sobre o Guga. Guga, nota 5 para mim. O Guga sumiu do jogo. Ofensivamente, o Guga não apareceu. Errou alguns passes. É um jogador que está jogando improvisado também. A gente não pode cobrar 100% dele, porque não é a posição dele. Mas eu achei que um jogo muito sumido do Guga. Eu acho que ele poderia ter entregado mais. Defensivamente, teve alguns lances na bola parada onde ele deixou de acompanhar algum jogador. Eu observei muito isso, porque os caras estavam cobrando dele assim, muito nítido. Mas é aquilo, cara. Ele não comprometeu. Não teve nenhum lance gerado de perigo nas costas dele ali, apesar da reclamação dos jogadores. Poderia ter gerado, mas não gerou. Então ele tá jogando improvisado. Então, assim, pelo fato dele não ter participado muito ofensivamente, defensivamente, os caras terem reclamado dele em algum momento, eu achei assim, que poderia ter jogado um pouco melhor. Na quarta-feira ele jogou muito bem, mas hoje, pra mim, ele sumiu um pouco do jogo. Martinelli, nota 7, pra mim, o Martinelli jogou muito bem. Contra o meio de campo, não sou tão fã do Martinelli assim como algumas pessoas são. Mas a fase do Martinelli esse ano tá muito boa, então, assim, é um jogador que tem me surpreendido demais. Tá até com uma certa maturidade que eu não estava esperando dele. É um jogador que se abatia muito. E a torcida vem apoiando ele também, então, assim, eu acho que ele tá numa fase muito boa. Tá numa espiral muito boa, assim, de crescimento mesmo.
Te vê algumas jogadas dele usando força, inteligência, e você vê ele disputando algumas bolas na dividida, que coisa que ele não fazia no passado e hoje ele está fazendo, e eu acho importante essa mudança, essa virada de chave. Você tem o Hércules, que jogou ali o primeiro tempo, não apareceu tão bem no ataque hoje, mas não errou nada grave na marcação no meio de campo, porque logo que o Fluminense perdia a bola, o Fluminense corria para recuperar, então o Hércules foi importante. Então essa nota para ele é 5,5, porque o segundo tempo não deu para ver, então pelo primeiro tempo, apesar de ele não ter aparecido tanto ofensivamente, ele deu uma segurança ali, mas nada que houvesse algum destaque, então minha nota para ele foi 5,5. Agora vamos falar do Ganso, Ganso nota 6 para mim. O Ganso, o primeiro tempo do Ganso foi parecido com o que ele vinha fazendo no ano passado, parecido porque ano passado ele tinha algumas bolas que ele conseguia pifar os caras de uma maneira absurda. Esse ano ele não conseguiu fazer isso ainda de forma com uma frequência em si, até porque ele não está tendo frequência no time titular. Mas é um cara que chegou hoje jogando e o Fluminense dominou o primeiro tempo, não é à toa, não é coincidência, porque esse cara tá lá e ele sabe o momento de controlar o jogo, de pisar, de acelerar. Então é um cara que tem um controle do jogo, apesar de estar sem ritmo de jogo total. Assim, a gente vê nitidamente, tem algumas bolas. No primeiro tempo ele foi tentar um tapa de letra ali no ofensivo ali, que era nítido que era uma jogada fácil para ele, pelo nível dele, e ele não conseguiu executar, até pelo ritmo de jogo, tempo de bola é muito diferente quem tá jogando direto e quem não tá. Então, assim, acho que ele vai recuperar essa forma. Não fez nada de extraordinário no jogo, mas controlou muitas ações no primeiro tempo. Segundo tempo, claramente cansou. Nitidamente você via ele cansado, sem perna. Você tem o Keno, para mim o Keno, nota 5. Acho que, acho que eu até exagerei nessa nota, porque o Keno errou muito no jogo. Então, assim, eu não sei muito o que esperar do Keno esse ano. Eu acho que o Keno, quando tá fora, a gente fica com o Soteldo e Canóbio no ataque ali. A gente fica, eu tinha que botar o Keno. Mas quando coloca o Keno, a gente fica, não, tinha que deixar os caras mesmo. Porque é difícil. O melhor parece que sempre tá fora, assim. É incrível esses pontas, o nível que esses caras estão jogando. Mas é um cara também que tá sem confiança e sem ritmo de jogo. Renan, mas vem jogando e tal, vem entrando. Mas não é a mesma coisa, cara. A confiança no jogador é tudo, a sequência é tudo. A sequência para o jogador, a confiança e o ritmo de jogo é necessário. Talvez tenha faltado isso pequeno, mas não justifica você dar tanta minutagem para ele no nível que ele está jogando. Kevin Serna, nota 7. Para mim, o Kevin Serna assim, foi, junto com o Everaldo, um dos melhores do time. Ele ficou com nota 7, porque para mim a partida do Everaldo foi 7,5. Então, Kevin Serna para mim tá ganhando confiança, tá ganhando estofo ali. Então, ele tem pegado a bola, tem partido para dentro, tem ido para cima dos caras. Então, ele tem feito uma sequência muito boa desses dois jogos, me surpreendendo até, acho que surpreendendo a maioria da torcida. Tá sabendo o momento certo de segurar, o momento certo de ir pra dentro, coisa que ele não tinha a mínima noção. Não errou lance tosco hoje, perdeu algumas bolas que é normal perder. Eu acho que é um jogador que cansou no segundo tempo também, então. Porque o segundo tempo o Fluminense teve que correr muito para trás. Então o Grêmio ficou mais com a bola. Então, querendo ou não, o cara vai cansar, tendo que fazer recomposição toda hora. Alguns contra-ataques que o Fluminense perdeu que erro de passe, teve um que o Ganso errou, teve outro que o Everaldo errou, o Ken errou também. Então, o cara quando sobe para ataque e tem essa perda de bola, esse erro de passe, o cara tem que voltar correndo para recomposição e isso tem um desgaste tremendo no final do jogo. Everaldo. Everaldo para mim foi o melhor em campo, 7,5 para ele. Conseguiu controlar bastante ali essa bola botada para ele fazer a parede. Essa bola lançada para fazer a bola longa saindo lá da zaga. Ele foi muito bem nessa bola. Essa raspada, ele foi muito bem. Então, para mim, a nota dele é 7,5. Eu ia dar 8 ou 8,5 para ele, mas o pênalti perdido para mim não tem como. Apesar dele ter batido bem, não bateu mal. Pênalti bem batido é o pênalti que entra. Tudo bem, você pode pensar dessa forma. Mas ele deslocou o goleiro. Ele quebrou o pé em cima da hora, virou o pé em cima da hora. Então é um cara que vinha de uma desconfiança enorme da torcida, pegou a bola para bater e foi lá. Segundo tempo, segundo pênalti que ele perdeu, o outro ele bateu mal, mas esse ele deslocou o goleiro, tirou demais, mas assim, é um cara que jogou muito bem hoje. Ele conseguiu dar sequência nas jogadas, coisas que muitos não estavam conseguindo dar, mas ele conseguiu dar sequência na jogada e para mim foi importantíssimo para a vitória de hoje. Lima entrou no lugar do Ganso. Para mim, essa temporada do Lima não justifica essa minutagem toda que ele está tendo. O Lima jogou bem. Bem é muito forte dizer, mas ele jogou bem no jogo contra o Bragantino no Maracanã. Ele iniciou o primeiro tempo, ele fez até o gol. Acho que foi um primeiro tempo bom dele.
mas foi só o primeiro tempo, o segundo tempo não foi bom. E nessa temporada foi a única partida que eu vejo de Lima destaque, assim. Talvez contra o Flamengo, o fato de o jogo ter sido muito truncado, muito embolado, assim, pouca coisa que a bola ficou com o Fluminense, foi muito pouco mesmo. O Flamengo tem 70% de posse de bola, então a bola ficou muito pouco pro Fluminense. O Lima foi um jogador que não comprometeu tanto, o cara que errou pouco naquele jogo. Acho que o Lima naquele jogo foi um jogador melhor do que ele vinha sendo. Mas hoje, a nota pra mim é 4,5. Ele entrou muito mal no jogo, como vem entrando muito mal, e não justifica essa minutagem toda que tá tendo. Vamos lá, Canóbio. Mandar uma acelerada aqui. Canóbio, nota 5,5 pra mim. Um jogador que entrou e não deu tanta sequência nas jogadas assim. Então, pra mim, ele sofreu até um pênalti ali. Acho que o pênalti é só nota 5,5 pro Canóbio. Esse meio aí foi o pênalti que ele sofreu, mas foi um lance totalmente aleatório, porque ele recebeu uma bola ali e conseguiu antecipar o Dodge. E o Dodge acabou chutando a perna dele ali. Ele sofreu o pênalti, não pelo pênalti, dando 5,5. Mas assim, foi um jogador que não teve influência no jogo. Mas defensivamente é um cara que ajudou muito, até certo ponto importante na recomposição, mas nada demais também. Riquelme, 5,5, porque apesar das gracinhas que ele fez e que irritou muita gente, Renato falou em coletiva isso, 5,5 pro Riquelme, porque ele conseguiu perder a bola no momento que o Fluminense estava ali tentando, o Grêmio tá tentando abafar o Fluminense, na verdade. Mas ele conseguiu segurar essa bola ali e foi importante até certo ponto. E o Cano, assim, para não deixar ele sem nota, eu botei 5, porque eu acho que é um cara que entrou no final do jogo já, não teve tanta. Foi no final do jogo assim, mas o jogo tava muito mais pro Grêmio atacar do que pro Fluminense atacar. Então teve um cara que teve muito pouca chance de finalizar. Teve uma bola que ele finalizou e teve uma bola que ele recebeu ali na entrada da área que ele foi tentando achar o espaço. E no final ele decidiu cruzar e acabou perdendo a oportunidade de bater no gol. Até achei estranho porque ele não desiste daquela bola. Até não sei se ele foi cruzar ou se foi tentar dar um tapa por cima do goleiro, não entendi muito bem. Mas é um jogador que entrou ali mais quando o Fluminense não estava precisando atacar. Vamos falar agora de Renato Gaúcho. Para mim, a escalação dele foi dentro do que ele podia fazer. Para mim, foi bem. A escalação que eu também colocaria para jogo. Mas nas substituições, eu acho que ele errou em colocar o Lima. Ele poderia ter colocado outro jogador no lugar do Ganso. Mas eu entendo pelas opções que ele tinha hoje. Eu acho que ele só tinha o Isaac e o Lescano ali, mas ele não confia nesses caras. Mas eu acho que ele deveria confiar e dar mais oportunidade para os moleques. Porque quem vem entrando e tá tendo oportunidade todo jogo não vem entrando bem. E o Lima é um desses caras. Então eu não entendi muito bem essa distância que o Lima tá tendo dos outros jogadores, porque os outros jogadores também não estão bem, mas o Lima também não tá. Então, assim, eu acho que ele prefere dar mais minutagem do Lima que para outros jogadores, mas não faz muito sentido. E o resto das substituições foi boa, mas eu achei que ele tinha que cobrar que o time fosse um pouco mais para frente. E no segundo tempo não sofresse esse abafa do Grêmio, que o Grêmio poderia empatar. Não teve chance de empatar clara, porque o time soube se portar, soube sofrer no segundo tempo, que o Grêmio foi para cima e conseguiu segurar a bola. Ele falou na entrevista que o Grêmio conseguiu marcar muito bem o Fluminense e ele não conseguiu sair ali no contra-ataque e tudo mais e tal. Mas é isso, rapaziada. Beleza? Esse foi a análise do jogo de hoje. Mas não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o like e comentar, porque é importante para entregar para mais pessoas. Beleza? Mais tarde, daqui a pouco, de manhãzinha aí, a gente faz um outro vídeo falando especificamente do Renato e da entrevista dele, porque eu achei que tem alguns pontos importantes ali pra gente debater. Valeu, tamo junto. Não sei qual momento que você tá vendo esse vídeo, boa noite, boa tarde, bom dia, mas tamo junto e até a próxima. Valeu!